Você já leu algum livro de terror feminista? E se eu te disser que vale muito a pena, não só por falar de espíritos, de portas de armário se batendo, de sombras passando no teto, mas que também fala sobre 4 gerações de mulheres que tiveram que lutar muito para conseguir seu espaço na sociedade. Ficou curioso? Venha conferir! Olá, eu sou a Patrícia Iris e hoje eu trago para vocês a impressão deste livro, Cupim, da escritora Laila Martínez. A Laila, ela nasceu em Madrid, na Espanha, em 1987, então é uma escritora aí novinha, mas que não se engane pela idade, tá? Ela tem muito talento. A Laila, ela é cientista política, tem uma editora e costuma escrever ensaios. E o Cupim foi o primeiro livro de romance dela. Esse livro foi lançado na Espanha em 2021 e eu vou deixar a capa aqui para vocês verem como que é um pouquinho diferente, tá? Só para poder ter essa noção, mas que retrata a casa. E eu vou chegar nesse ponto porque a casa é um dos personagens principais desse livro, tá? Quando a gente pesquisa esse livro no Google, a gente vê que ele tem 91% de aprovação. Então, assim, as pessoas estão curtindo muito esse livro, tá? Ele chegou agora há pouco aqui no Brasil, em 2024, e já tá fazendo muito sucesso, tá? Esse livro é curtinho, então ele também é daqueles livros para quem tem preguiça de ler, porque ele é muito rápido de ler, são 120 páginas, dividido em 10 capítulos, então cada capítulo é bem curtinho também. Então, assim, hoje eu vou ler um capítulo só, apesar que eu já te conto, quando você começar a ler, você não vai querer largar, tá? Porque ele tem um fato curioso que os capítulos ímpares é a neta que fala, e os capítulos pares é a avó que fala. Então, dá uma sensação assim, eu quero saber o que a avó tá pensando, tá? Eu quero saber o que a neta tá querendo dizer com isso. Então, você acaba querendo ler bem rápido o livro. Tem um fato interessante aqui no livro, né, que ele tem uma imagem por dentro da casa. Essa imagem aqui até lembra um pouquinho a capa do livro espanhol, né, lançado em 2021, que inclusive o nome é Carcoma, tá? Que carcoma em espanhol é cupim, eu não sabia disso, tá? Mas repara só uma coisa, isso aqui é no início do livro. A casa, né, embaixo aqui, a cozinha, uma escada que sobe para 2 camas, um armário, tudo que parece normal. Agora deixa eu mostrar para vocês a última página deste livro, só para vocês ficarem um pouquinho curiosos. É quase que o jogo dos 7 erros, mas eu não sei se vocês estão vendo, tem um pé aqui, um braço saindo aqui, né? Tem uma pessoa sentada ou um espírito, né? Tem algumas coisas remexidas, tem algumas mãos querendo sair de alguns armários. É nesse nível. Então, para quem tem muito medo, eu sinceramente acho que não é tão tenebroso assim, mas sim, fala de sombras, fala de barulhos, fala de espíritos, fala de santos, né? Então tem essa pegada que as moças que moraram nessa casa, elas têm esse dom ou não, né? Essa habilidade de falar com os seres de outro mundo, né? Com os espíritos, com as sombras, com os santos, né? Mas assim, tirando essa parte, todo o resto, ele tem uma pegada de política, uma pegada de questões feministas, né? Então assim, vale muito a pena ler, mesmo se você sente um pouquinho de medo quando fala de espírito, tá? É só você pensar assim, gente, isso aqui é ficção, não tem como acontecer. Eu vou pegar a parte do contexto, da história em si, para poder entender, ler, refletir e deixar um pouquinho de lado essa questão aí dos espíritos, das sombras, das almas, apesar que elas fazem muito parte aí do contexto, porque elas ajudam aí, elas sentem os problemas que acontecem. Então, como eu falei com vocês, são 4 gerações de mulheres. Não tem os nomes, tá? Então, essas mulheres não são retratadas pelos nomes, e sim pelo seu grau de parentesco. Então, o livro começa com a neta falando, tá? Aí depois eu tenho a avó. Então, vamos lá. Quando eu falar, eu tenho 4 gerações. A neta, a mãe, a avó e a bisavó, tá? E o livro é contado em primeira pessoa pela neta, nos capítulos ímpares, e pela avó, nos capítulos pares, tá? Então, quando eu falar neta, mãe, avó e bisavó, você já sabe aí qual é o contexto, tá?
tá? Porque conta um pouco sobre essas 4 gerações e é importante entender, porque senão quando eu falo assim, a mãe, a neta, a filha, você já sabe, ó, a neta e a avó estão contando a história, tá? Na primeira pessoa, uma narrativa de primeira pessoa. A mãe e a bisavó, elas não estão vivas aqui no livro, tá? Enfim, eu vou ter o spoiler, mas no momento que eu começar a falar mais spoilers, eu vou avisar vocês, tá? Por enquanto eu só tô contando em uma forma geral para vocês terem uma impressão aí, né? Uma primeira impressão do livro, tá? Se vale a pena ou não ler, tá? Então, seguindo aqui, indo um pouquinho para a essência do livro, uma questão importante, né, para vocês saberem. Como fala de 4 gerações, eu estou pegando uma geração lá do início do século XX, né, que pega a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola aconteceu entre 1936 e 1939. Essa guerra, ela foi basicamente entre os nacionalistas, que eram da direita e eles eram nazifascistas, tá? E os republicanos, que eram da esquerda e comunistas. Então eles começavam a brigar entre si, né? E gerou uma guerra civil espanhola que morreu muita gente, tá? Mas eu já adiantei um pouquinho aqui, que isso aqui não é muito retratado nos capítulos. Assim, tem um capítulo específico que fala um pouco, que é um contexto importante da vida da bisavó, tá? Que tá passando aí pela Guerra Civil Espanhola. Mas quando a gente entra na essência da história em si, né? É exatamente falar dessas mulheres, dessas 4 gerações que passaram por, assim, precariedade, submissão, tinham que enfrentar a diversidade, que elas tinham algumas peculiaridades que as pessoas do vilarejo onde elas moravam, né, não aceitavam. Então é aquela questão do diferente ser excluído. Então elas tinham muito sobre isso. E também um outro ponto muito importante, essas 4 mulheres, tirando a neta, até um pouco a neta, mas assim, a mãe, a avó e a bisavó, elas tiveram muito problemas aí com os homens, né, com os seus respectivos companheiros, né, era uma sociedade muito machista e deixava isso bem claro. Tá? Então a essência desse livro é isso, é falar um pouco sobre essa questão das gerações e quanto que as mulheres tinham que lutar para poder se sobressair e que tinham muitas poucas oportunidades, que tinha a questão também do vilarejo não aceitar elas terem, né, alguns dons, né? Então eles excluíam elas e também internamente elas tinham problemas entre si, ou seja, a bisavó com a avó tinham um problema sério de inveja. Né? Mas era uma inveja porque a avó tinha um dom que a bisavó não tinha. E ela tinha uma inveja da filha, né, que é a avó, em relação a esse dom. Né? E a neta, ela tem muita raiva da avó. Mas assim, eu vejo que a neta tem muita raiva da avó pela circunstância da vida. Na verdade, ela tem raiva da vida, né, das dificuldades, e ela acaba jogando em cima da avó, que é quem criou ela e é com quem ela está morando. Né? Então, sabe aquela questão assim, eu não consigo sair daqui, eu tenho que culpar alguém, eu não vou me culpar, mas eu vou culpar quem está próximo de mim, e quem está próximo de mim é minha avó. Então é mais ou menos nesse contexto. Tem uma outra questão aqui também que fala sobre sentimentos enraizados, tá? E a casa absorve esse sentimento. Então tem muito rancor, tem muito ressentimento, né? Tem também cumplicidade. E aí esse é um ponto até favorável, porque a casa responde aos sentimentos das mulheres que moraram lá. E também sobre proteger os seus próximos, sem limites. Então, por exemplo, tem fatos em que a avó protege a neta sem medir esforços. Tá? Então tem essas questões assim também. Então é um livro bem bacana de conhecer, de ler e de refletir. Tá? E trazer até um pouco pra gente sobre essa questão assim, de como que a gente deve enfrentar certas dificuldades, né? Como que a gente deve encarar alguns problemas e como que a gente deve tratar também seus familiares e o quanto a gente tem que reagir com que as pessoas que pensam diferente da gente. Tá? Bem, pontos importantes desse livro. O bisavô, né, casado com a bisavó, é onde começa todo o contexto do livro. Tá? E ele que é assim, a chave negativa da história, podemos dizer assim. Um outro ponto também é que é o seguinte, quando você terminar de ler o livro,
provavelmente no capítulo 10, quando fecha, você vai ficar na dúvida. Se você ficar na dúvida, eu recomendo você reler os capítulos 1 e 2. Terminou de ler o capítulo 10, ficou numa dúvida de uma cena que termina o livro, que mais na frente, quando eu estiver nos spoilers, eu vou falar. Você retorna para o início do livro e lê os capítulos 1 e 2. Mesmo você já lendo os capítulos 1 e 2, prestando atenção, eu tenho certeza que vai chegar lá no final e você vai sentir um pouco de... Peraí, é isso? Não entendi. Tá? Então essa é uma dica valiosa, porque você lendo, principalmente o capítulo 1, o capítulo 2 nem tanto, mas o capítulo 1 é a chave, tá? Para poder você entender o contexto da história. E aí, indo um pouco para os personagens, esse livro, né, ele envolve as 4 gerações dessas mulheres. A bisavó tem o bisavô, tá? Que ele como eu falei, é uma chave negativa da história. A avó tem o marido, tá? Que não viveu muito tempo, então ele não entra muito aqui na história. A mãe, que passa por algumas situações, algumas pessoas que ela conhece, e a neta. Esses são os personagens principais. E também tem uma família, a família Jarabo, tá? Ela também é uma família que é rica, é dona de várias terras, e ela também é uma parte chave aí da história, tá? E a casa também é um personagem porque ela reage muito com os sentimentos. Então, pontos importantes aqui dessa história são esses personagens que eu citei. Os Jarabos, né? Até o livro começa exatamente com o sumiço do filho dos Jarabos, tá? Então esse é um ponto importante. Agora, se você ficou curioso, quer ler e não quer que revele muitas coisas para você, eu sugiro você pausar ou fechar o vídeo aqui agora, porque a partir daqui eu vou realmente contar a história, tá? Eu vou contar um pouco aí de cada personagem e até o seu final, tá bom? Combinado? Então tá. Seguindo aí para o início, né, sobre o bisavô e a bisavó, né? O bisavô, ele era um daqueles caras assim que não aceitava ser mandado, né? Ele não queria trabalhar para ninguém, ele queria ser dono. E ele tinha uma índole muito ruim. E ele pensou, como que eu posso ganhar dinheiro sendo dono de mim mesmo? Então ele começou a passar umas lábias aí para as mulheres, né? Mulheres assim que eram viúvas, mulheres jovens, mulheres que sofriam aí com seus pais, tal. E ele dava assim, passava uma lábia daquela assim, não, vem morar comigo, que eu vou dar mundos e fundos para você. E quando ela aceitava e fugia para morar com ele, ele trancava ela numa casa, para depois ele ter várias mulheres e abrir um prostíbulo. E era assim que ele ganhava a vida. E essas mulheres, como tinham fugido de casa, elas não poderiam voltar, né? Então elas tinham que viver aí, né? E aí ele ganhou muito dinheiro com isso, mas ele queria mostrar status para a sociedade. E mostrar status é você ter uma família, você casar, ter uma casa, tal, e não ser só um dono de um prostíbulo. Então ele escolheu uma mulher, que é a bisavó, né, para poder casar. E ela achou que ia ser diferente. Ela sabia que ele era dono de um prostíbulo, né? Mas ela, com aquela doce ilusão, assim, não, comigo eu vou ser diferente, né? Ele vai me respeitar, tal. Ledo engano, né? Ela caiu na lábia dele e depois que eles casaram, ele deu essa casa, que é a casa da história, tá? Ele construiu essa casa no terreno, que era assim, era um terreno que geralmente se desovavam, né? Os corpos, tal. Então tinha uma carga negativa em cima desse terreno e ele construiu essa casa. Tá? E aí ele maltratava ela, ele era ignorante, tal, e ela já não suportava mais e não sabia o que fazer. Aí estourou a Guerra Civil Espanhola e ele falava o seguinte, que é até interessante, aqui na página 35, ele fala uma coisa que vale a pena aqui passar para vocês, tá? Na página 35, aquelas mulheres ele deixava trancadas numa casa e minha mãe em outra. Aqui quem tá contando é a avó, tá? Tô no capítulo par. Não presenteara com aquela casa, ele a condenara a viver ali. A casa havia sido construída sobre o corpo daquelas mulheres e se mantinha sobre a da minha mãe, sobre sua dor e seu medo. Não era um presente, era uma maldição. Aí
a bisavó, ela pede para os santos ajudarem ela, e os santos não respondem. Então ela começa a conversar com as sombras, aí as sombras respondem. E é o que fala aqui, ó. E as sombras se acalmavam e ficavam quietas, e devem ter tomado afeição pela minha mãe, e ódio pelo meu pai, porque a casa inteira destilava rancor quando ele atravessava o umbral. Aí pela primeira vez na vida, meu pai começou a ter medo. Aí ok, mas então estourou a guerra. Meu pai sabia que não era feito para o fronte. Uma coisa é espancar uma infeliz e outra é acabar estripado num buraco qualquer como um porco de matança. Quando o convocaram, mandou que minha mãe o escondesse. Como que mandou esconder ele? Aí eu vou citar aqui para vocês um conto do Edgar Allan Poe, O Barril do Amontilhado. Se você não conhece esse conto, eu super sugiro você ler, tá? Mas o contexto principal aqui da história, e que puxa um pouquinho aí desse conto também do Edgar Allan Poe, né, O Barril do Amontilhado, é o seguinte: ele quis, o bisavô quis se esconder para não ir para a guerra. Então ele construiu uma parede, né, escondida, né, atrás de um armário, e aí ele foi colocando os tijolinhos ali, né, com cuidado, tal, e ficava ali. E ele ficava gritando com ela, mandando ele levar comida, tal, fazer as vontades dele, tal, e ele ficava ali achando que a guerra iria passar rápido, né? Mas as sombras que gostavam da bisavó começaram a sussurrar no ouvido dela e falaram: fecha ele lá, passa a argamassa, deixa ele lá. E foi o que ela fez numa bela noite. Ela fechou a parede toda e deixou ele lá, né, trancado atrás dessa parede para a morte. E ele veio a morrer. Quando ela começou a fechar a parede, ela já estava grávida de 5 meses. E aí veio nascer a avó, tá, desse contexto. E aí ela também não aceitava trabalhar para os outros e ela começou a costurar, né, a ser costureira e vender roupas e tal, para poder se sustentar. A avó, né, que é a filha da bisavó, ela cresceu e conseguia escutar também as sombras e tal, e ela achava que aquele rancor que estava dentro dela veio quando a bisavó, né, estava esperando ela. Então, assim, ela carregava isso e por isso ela conseguia escutar as sombras. Mas ela escutava os santos. E isso foi o que deixou a bisavó fula da vida, porque ela queria escutar os santos. Ela pedia sempre para os santos ajudarem ela. E os santos não respondiam, mas os santos respondiam para a avó. E tem um ponto importante também aqui dos santos, né, que está na página 18, que eu acho interessante, é o seguinte, olha, aí aqui é a neta falando, né, sobre a avó que escutava os santos. Minha avó, né, sabia que dava para pedir a Santa Bárbara decapitada pelo pai no alto de uma montanha, a Santa Cecília banhada em água fervendo, a Santa Maria Gorete assassinada quando tentava violá-la, a todas as santinhas mortas pelas mãos de homens enfurecidos. Ou seja, as santas que moravam nessa casa, que estavam lá, passaram terror nas mãos dos homens em vida, né? Então isso é um fato curioso também. Então, seguindo aqui, aí indo agora para o contexto da avó, né? A avó cresceu e ela precisava trabalhar. Cresceu assim, né? Ela foi trabalhar com 10 anos. Aí ela foi para casa aí desses jarabos, né? Que era o jarabo, né? Era a família Jarabo, que tinha muita riqueza e tal, e ela foi trabalhar nessa casa com 10 anos e ficou lá até os 19. Então ela era tratada assim, praticamente como uma escrava. Ela recebia muito pouco, mas ela precisava trabalhar porque a mãe também não, né, que é a bisavó, também não ajudava muito ela. Então, lá nessa casa, ela tinha outra empregada que trabalhava lá, né, que também acabaram ficando amigas, que é a Carmen. Tá? E tinha tipo um zelador, né, um faz-tudo na casa, que é o Pedro, e que aí a avó, né, ficava sempre ali de conversa com ele e tal, e eles acabaram ali meio que enamorando, né? Só que ele já tinha uma noiva, ele estava comprometido e tal, mas ela, né, assim, não, ele vai largar ela para ficar comigo, né? Enfim, aí ela engravidou, tá? Com 19 anos, aí ela saiu dessa casa para não os jarabos lá, né, não ficarem revoltados, que você tá grávida, tá? Porque isso é, sei lá, deve ser na década de 50, né? E aí o Pedro, né, que engravidou ela, era uma pessoa muito decente. Ele terminou o noivado e casou com ela para poder ter a filha.
Então eles foram morar nessa casa, né? A casa que era só para as mulheres. O que aconteceu? Ele foi sucumbindo, foi sucumbindo, foi sucumbindo. Ficou de cama. Eles ficaram 1 ano casados e ele não resistiu. Ele teve uma morte assim que ele não conseguia comer, ele não conseguia sair da cama. É como se os espíritos absorvessem o corpo dele, tá? Então ele veio morrer, né? A mãe, né? Então, ó, bisavó, vó, mãe e neta. Aí a mãe nasceu, tá? Sem o pai, né? E aí logo depois, né, a mãe foi crescendo e tal, a bisavó veio a falecer, né, veio a falecer aí da sua velhice e tal, então ficou a avó e a mãe. A mãe não via, assim, ela via as sombras, mas ela não aceitava, ela não queria entrar nesse mundo, e ela tinha muita revolta, ela não gostava do jeito que a avó, né, a mãe dela era, né, de conversar com os espíritos, com as sombras. Ela sabia da história da família e o pessoal do vilarejo falava muito mal e ela falava que ela não tinha nada a ver com essa família e tal. E ela era muito bonita. Apesar de que ela nasceu muito feinha, mas com os 6 anos ela começou a ficar bonita. E aí quando ela chegou na adolescência, ela estava muito bonita e chamava a atenção de todo mundo. Inclusive chamava a atenção de um dos filhos do Jarabo, né? Só que a família não aceitava esse relacionamento porque eles eram uma família rica e tal, e ela era lá daquele vilarejo, lá daquela casa mal assombrada e tal, que não podiam se relacionar. Mas ela era apaixonada por ele dava bola pra ela e tal. Mas aí ele foi e arrumou uma noiva, e aí a mãe, né, ficou revoltada e tal, e arrumou um cara, né, pra botar ciúmes nele. E aí quando ele foi embora, porque ele estudava, fazia direito em Madrid, quando ele foi embora do vilarejo, ela foi e quis terminar com esse cara. O cara não aceitou, né? Ele era assim, muito possessivo, ele ficava indo direto na casa, tal, e ficava lá tentando, querendo estar com ela, tal. E aí ela, né, sem saber, não queria continuar com ele, mas aí o filho lá do Jarabo voltou. Ah, voltou? Vem cá, fulano. Continuou com ele. Aí nesse meio tempo ela engravidou, né? Não fica claro, tá? A princípio ela engravidou desse rapaz que era muito possessivo. Aí esse rapaz, porque não fica claro isso, tá? Então eu fiquei até um pouco na dúvida, mas dá a entender que ela ficou grávida, né? Que é a neta desse rapaz que era o possessivo. Aí eles falaram, então vamos casar. Só que ela ficou enrolando ele, e ficou enrolando ele, e ficou enrolando. Aí a filha nasceu, né? E eles não casavam, né? E ele, não, a gente tem que casar, e ela lá com a filha, ela não dava atenção à filha, não quis estudar, não queria fazer um profissionalizante, não queria fazer nada, ela só queria ficar na gandaia e tal. Aí a avó que começou a criar a neta, e ela ficava pelo mundo aí, né, namorando outras pessoas e tal, e o cara muito possessivo ficou possesso disso. Aí um belo dia, ela saiu de casa e não voltou mais, não voltou. Os santos que conversavam com a avó contaram o que aconteceu, né? Então, assim, só não contaram quem foi, né? Se foi o cara possessivo ou se era o filho lá do Jarabo, porque também estava muito chateado por ela estar com esse cara, enfim. E aí ela ficou com muita raiva, a avó, né? E falou assim, isso não vai ficar barato, eu vou me vingar. E ela também descobriu, né, que a filha tinha morrido porque o espírito da filha voltou, né? Mas voltou para casa desorientada, né? Então ela não tinha um diálogo e tal, mas a mãe sabia, né, que no caso é a avó, sabia que ela tinha morrido. E aí ela foi e criou a neta. Aí a neta, né, foi crescendo e tal. Ela até estudou um pouco, mas ela sentia que tinha algo que prendia ela na cidade, ela não conseguia sair, ela queria ir para Madrid para estudar, tal, mas ela não tinha condições. Então ela foi ficando na cidade e aí ela arrumou um emprego na casa do Jarabo, né? Porque ela precisava trabalhar e o único emprego que tinha na cidade era lá com essa família. A avó ficou chateada, não queria que ela trabalhasse lá, né? Porque tinha toda essa carga, né? Toda essa história, tal, da família. Mas a filha ficou lá por alguns meses. Aí, o filho, né, esse do que namorou a filha da avó, ele volta lá de Madrid e passa uma temporada aí nessa casa, né, e ele tem um filho pequeno. E é aí que a neta vai para lá para poder trabalhar como babá, né. Passa o tempo, tal, ela como babá, o menino é um capetinha, tal, né, assim,
sem boca, falando só palavrão, tal, não sei o quê, e ela tendo que aguentar. Aí ela já tá na nossa época, tá? Porque ela até fala de celular, tal, não sei o quê. Então é mais ou menos aí já nos anos 2000, tá? Aí o menino desaparece. Quando ele desaparece, né, a família alega que foi ela que desapareceu com ele, porque a casa lá era de bruxaria, essas coisas assim. Né? E ela falou, olha, eu trabalhei muito, eu fiquei aqui 12 horas direto, eu fui jogar o lixo fora e esqueci de fechar a porta, e ele saiu. Enfim, aí ficou nisso, e aí os advogados lutando de um lado, tal, chegaram a prender ela, tá? Ela ficou presa por 3 meses, mas os advogados acabaram soltando porque não tinham provas. Mas tem uma parte que a avó conta que ela mente, né? Mas a avó também parece que mente. Enfim, resumindo a história, tá? Por isso que eu falo também que tem que ler o primeiro capítulo depois que termina. O livro não é linear, tá? Então, assim, o primeiro capítulo já conta dela depois que o filho desapareceu e ela volta a morar com a avó, tá? Aí depois vai contando todas essas histórias, né? Vai lá atrás, desde a bisavó, tal, até chegar ao sumiço do menino, tá? Então, assim, o primeiro capítulo tá um pouco à frente. E o 10º capítulo já é depois disso, tá? Então tem fica um pouco embolado aí o espaço temporal do livro, mas nada que vá confundir muito, tá? Aí a neta, né, tá muito agitada, tal, e a avó quer ajudar ela. Então a avó acorda ela numa madrugada que ela não conseguia dormir direito, gritava, tal, e foi, tirou os tijolinhos lá e pediu para ela olhar. Ela sabia do bisavô que estava ali, né? Aí ela viu o menino, mas ela não se espantou, ela sabia do menino. Ela se espantou ao ver o pai do menino, que é aquele que talvez tenha feito algo com a filha da avó, né? Então ele foi lá na casa um belo dia. Aqui tem até uma passagem, deixa eu até ver aqui, que é interessante essa passagem aqui também, né? Isso aqui é a neta falando, tá? Na página 15, ó. Ouvi uma voz me chamando e voltei para dentro. A atmosfera se tornava mais pesada. A casa prendia a respiração. Aí ela, né, falou que voltou a escutar as vozes, viu uma sombra correndo pela escada, e ela até falou assim, eu não vou cair nessa armadilha. Botei uma cadeira na frente e travei a porta do móvel com ela, que era do armário. Virei para sair, mas antes de chegar ao corredor, os golpes começaram. No início eram fracos, depois aumentaram de intensidade. Chamavam dali de dentro cada vez mais com mais força. Depois vieram os arranhões e as sacudidas, e a porta do guarda-roupa começou a rachar. A madeira se quebrava a cada murro. Do interior do móvel saiu um pranto como de um menino que eu logo reconheci porque eu escutara centenas de vezes. Me aproximei da porta. Nesse momento a cadeira caiu no chão e o guarda-roupa abriu. A casa inteira se contraiu ao redor do quarto à espera. Eu fico até tremo aqui, né? Então, assim, quando você tá lendo o primeiro capítulo, você não entende. Mas quando você chega no último capítulo, que você sabe que o menino tá lá atrás daquela parede, você sabe que é o espírito dele que tá ali pedindo, né? Pra poder sair daquela prisão da casa. E aí, tem um outro ponto aqui, que é da página 108, tá? Que já é no finalzinho aqui. Ele podia me ameaçar o quanto quisesse, podia mandar-me darem uma surra ou me dar ele mesmo um tiro de escopeta na cabeça. Esse aqui é a neta falando do pai do menino. Mas justiça, ele não ia fazer justiça, havíamos feito nós, assegurando de que aquele menino não fosse como seus pais, nem como seus avós, nem como seus bisavós, e de que ali acabava para sempre a história dos Jarabo. Ou seja, quando elas fazem alguma coisa que prendem tanto o filho quanto o pai lá atrás, né, o corpo deles, porque elas queriam que terminasse essa história, né, terminasse essa família, que querendo ou não, assim, poxa, mas por que eles queriam isso? Essa família aqui no livro conta um pouco, né, que eles eram exploradores, né, eles gostavam de ser soberbos, né, assim, de mostrar riqueza, tal. Então foi meio que para poder eliminar o mal pela raiz, acabando com a família, tá?
Então é mais ou menos isso. É um pouco confuso contando assim, porque eu quis contar a história, mas eu não quis contar em muitos detalhes, até para não perder a graça, porque ainda vale sim muito a pena vocês lerem e refletirem sobre essa história espetacular, tá? Então eu vou deixar no final do vídeo o mapa mental, tá? Que eu faço para poder orientar aqui na história, né? Vou deixar também o link deste livro para caso você queira comprar na Amazon, tá? Porque você comprando por esse link acaba ajudando aqui o canal. E eu vou te pedir para você curtir, compartilhar e deixar seus comentários e se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, ok? Então, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!